Você gosta de cultivar plantas na sua casa ou então quer começar e não sabe como, não sabe por onde? Essa prática, além de embelezar a casa, apartamento ou jardim, pode até ser uma forma de terapia. Por isso, para te dar dicas de cultivo e falar o que está em alta, nós recebemos o paisagista Rafael Marcelino. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo. Obrigado. Sempre uma alegria estar aqui. Deveria ser algo assim prático, né? Afinal, a natureza está ali, a gente chegou depois, a gente deveria se dar bem. Mas na hora de ter uma plantinha, vou falar por mim, as dúvidas são muitas, né? Sim. Por onde começar, que planta combina com um apartamento, se precisa de luz, se precisa regar todos os dias. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, quando uma pessoa que ainda não tem essa prática e quer começar, né, ter uma plantinha dentro de casa, o que você sugere? A gente complica o básico, né? Então, assim, plantas, elas precisam do que a gente precisa, que é água e luz. Só que, dependendo da espécie, ela vai precisar de mais luz ou menos luz para estimular a fotossíntese, né? Então, tem plantas de interior, que você consegue ter dentro de um apartamento, e tem plantas que vai precisar de sol pleno, torrando ela em cima. E aí, se mora num apartamento, é para ter numa sacada, numa varanda, né? O que a gente trouxe hoje são plantas de interior. Elas precisam de claridade. Então, assim, tem que ter uma janela próxima, uma porta, mas toda planta precisa de luz natural. Um lavabo sem janela nenhuma, por exemplo, é difícil manter uma plantinha. Ela vai viver alguns meses e vai começar a definhar, né? Mas tem plantas que são tanques de guerra, assim, até que não... Muito bom. Então, o que você trouxe pra gente? O nosso estúdio hoje está bem lindo, cheio de plantas. O que você começa a mostrar para a gente, então? Essa aqui é uma zamioculca. Essa aqui é um tanque de guerra, que a gente chama. Quanto mais esquecida ela ficar, mais saudável ela tá. As pessoas costumam matar ela por excesso de zelo, assim. Então, ela pode ficar 20 dias, um mês sem ter água. Ela não gosta de estar encharcada de água, sabe? Quanto mais sequinha tiver, mais bonita ela fica. Aí a rega sempre deve ser. Isso que as pessoas pecam. Geralmente, morreu seca, tal, e eu regava. Porque rega borrifando. A rega que a gente fala é regar até escorrer no fundo do vaso mesmo. É colocar embaixo da torneira 2, 3 vezes para garantir que todas as raízes receberam água. Então, se você só ir com o borrifador em cima da terra, você só deu uma refrescada nela, mas a raiz não recebeu a água que precisava. Em quais casos que é indicado, então, o borrifador? O borrifador nas folhas quando é muito quente, para garantir a umidade do ar, né? Uma casa que fica fechada, que é muito abafado. Então, refrescar mesmo. Você tem uma planta grandona dessa, coloca ela embaixo do chuveiro, sabe? No verão, já lava as folhas, tira o pozinho, ela vai respirar melhor e já faz a hidratação dela ali, né? O ficus lirata, que está bem na moda agora também, esse aqui é uma mini árvore. Ele só fica chateado quando chamam ele de sombreiro de praia, porque ele é parecido, mas não é. Exatamente, era exatamente a minha pergunta. Porque a folha é muito parecida, mas o sombreiro de praia é uma aroeira, ele dá aquela sementona. E esse aqui é primo do figo. Ele é uma figueira, é diferente, só a folha é muito parecida. Tanto que ele não perde as folhas como o sombreiro de praia, né? E ele fica muito alto do que isso? Então, ele vai crescendo conforme você dá o espaço para ele. Então, se trocar por um vaso maior, ele vai crescer. Se não, ele demora bastante para crescer, ele é bem complicado. Ele Nas raízes, né? Isso. Mas e na parte de cima? Não, ele demora para crescer. É conforme o espaço que você dá para ele mesmo. Aí, o segredo de manter tudo isso bonito é a rega. O melhor termômetro para a rega é o dedo. Você coloca a mão na terra, vê que está seco, está precisando molhar. Está molhado, não tem por que molhar de novo, porque você pode matar também por encharcamento, por excesso de água, né? Sobretudo em cachepôs que não tem furo, que você não sabe quanta água ficou acumulada lá no fundo, isso vai fazer apodrecer a raiz. Aí começa a amarelar a folha, perder folha, é sintoma também. Então, assim, a rega legal é aquela que você joga a água que você vê que escorreu no fundo do vaso, que não ficou acumulada dentro do vaso. É diferente da jiboia, por exemplo, que é aquela pendente que está bem alta agora também. Ela solta essas ramificações bonitas, isso você consegue enrolar pelas paredes ou numa escada, né? Essa aqui, se você cortar uma ponta da folha dela e colocar ela dentro da água e manter cultivada ela na água, isso na casa de vó sempre tinha. Dentro de jarrinho de água e tal, ela enraiza, fica linda também. Para quem quer fazer uma mudinha, então, né? Foi na casa da avó, viu? Porque ela vai crescendo muito, você consegue dar até de presente para os amigos também. Perfeito. Essa é uma opção. Outra planta que foi lançada faz pouco tempo é o cingônio rosa, que é esse aqui. Esse aqui é bem de casa de vó, só que geralmente ele é todo verde com pinceladas em branco. E aí agora tem essa variedade que é o rosé.
E também é uma planta muito fácil de cuidar, não tem segredo. Mas precisa de água e luz. Água, luz e a cada 6 meses uma adubação de 10-10-10. 10-10-10 encontra em qualquer lugar. E adubo tem granulado e tem líquido. O líquido é mais fácil. Que numa rega que você for fazer, você pinga lá a quantidade recomendada, mergulha a planta lá dentro e ela está adubada para mais 6 meses. Agora, uma dúvida que eu tenho, porque eu tinha uma samambaia há muitos anos. E numa mudança eu notei que ela assim esmoreceu. Sim. As plantas também, elas costumam gostar mais de um ambiente? Elas se adaptam, né? Aquela claridade, a relação dela com a luz está ali, então ela já sabe que ela está recebendo luz sempre dali, você trocou ela de lugar, já vai dar uma baqueada nela. E energia também, né? Energia do lugar novo, você mudou de casa, você trocou tudo, as plantas sentem também. Você trouxe uma aqui que também está muito em alta, eu vou Sim. aqui para trás. Qual é o nome dela mesmo? Ela é da família das monsteras, ela é muito conhecida como costela de Adão. E ela tem dezenas, centenas de espécies dentro da família delas, essa é uma das variedades. Essa aqui, ela cresce e ela vai se enrolando, então se você tem uma escada bonita, você consegue enrolar ela pela escada também, ou cortar e fazer outra muda, né, quando fica muito grande. Essas aqui a gente encontra na região, ela é da região ou tem que comprar as mudinhas dessa espécie? Assim, isso cresce em todo lugar, em terreno abandonado você consegue levar para casa e manter, mas em floricultura, garden, supermercado, todas as plantas que tem aqui tem para vender nos gardens também. O ficus lirata, que está bem na moda, também encontra ele menor ou maior também, depende da necessidade, né? Está usando bastante em escritório ele. Agora, porque ele tolera ar-condicionado. Tolera ar-condicionado. Agora, é só terra ou precisa colocar outros tipos de materiais? Então, de plantar bonitinho, aí bota argila expandida, o filtro de café usado, ou no lugar da argila expandida, isopor, dá de usar também, para fazer uma camada de drenagem. A camada de drenagem é para garantir que a raiz não vai apodrecer no excesso de água que você vai jogar. Porque você mora com mais 3 pessoas. Se cada um jogar um copo de água toda vez que passar lá, você vai matar a planta afogada, porque a água não tem para onde ir. Por isso é legal, esse aqui que a gente trouxe, ó, isso aqui é saco de pão. Ó, isso aqui serve de cachepô para esconder o vaso preto que veio da embalagem. Você já pode dar de presente, porque fica bem bonito também. Ele está forrado com plástico. Então, você pegando aqui embaixo, você sente se vai ter água acumulada ou não vai. Isso é um jeito legal de saber se está exagerando ou não. Planta é observação. Ela vai te dar sinais de que ela está ou secando ou com rega demais, né? E essa pequenininha aqui? Essa é uma Zamia Cuca bebê, essa é sua. Fui surpreendida. Olha, eu confesso, eu realmente tenho um pouco de receio depois que eu matei uma samambaia. Mas a samambaia não é fácil. Aí eu fiquei um pouco receosa. E eu sou do tipo que quase afogo mesmo. Eu tenho um vasinho lá de hortelã e todo dia eu coloco água. E quando eu vejo, está lá sequinha de novo. Sim. Então, realmente, eu passei a entender que é um ser vivo. Sim. Porque, às vezes, a gente menospreza. Como você falou, até a nossa energia, né? E não tem receita de bolo, porque na minha casa pode ter mais vento que na sua, pro lugar onde eu vou colocar. Então, o vaso vai secar antes. Então, assim, não adianta eu dizer, olha, você rega a cada 3 dias. Não é receita de bolo. Por isso que eu falo, é observação. Por isso que as plantas são terapêuticas. Na pandemia agora, as pessoas se voltaram muito para casa e elas se rodearam de plantas, de bichos, trocaram quadro, sofá, por conta disso mesmo, para deixar um espaço mais saudável, porque as plantas fazem isso. Algumas espécies, até a NASA, né, sempre divulga a listagem das plantas que filtram o ar, purificam o ambiente. E a parte terapêutica é essa, é você acompanhar, regar e tirar as folhinhas, né? Rafael, eu adorei. Tenho certeza que o pessoal aí de casa também. Todo o teu conhecimento, o teu amor pelas plantas. E, ó, já fica o convite aí para uma próxima vinda para falar mais de plantas. Venho, muito sim. obrigada. E obrigado. Vou cuidar bem do bebezinho aqui legal. de casa. Obrigado.